Então, gente, essa é a parte da aula de forças no movimento circular. Então, vamos lá. Então, quais são as forças no movimento circular? Tem a força centrípeta e a gente pode também interpretar como a força centrífuga. Ela não é exatamente uma força do movimento circular, é uma força que atua no movimento circular, mas a gente vai falar um pouquinho dela mais tarde. Então, do mesmo jeito que vocês viram lá na aula de dinâmica, que tem a força resultante que Newton trouxe para o movimento retilíneo, que é FR é igual a massa vezes aceleração. A gente tem um objeto se movendo em uma direção com a velocidade variando, ele vai ter uma aceleração. E todas as forças sendo exercidas nesse objeto, a resultante dela vai ser a massa vezes essa aceleração que o objeto está tendo, certo? Do mesmo jeito acontece no movimento circular. No movimento circular, não é como se a força centrípeta, que é essa que a gente está falando agora, ela fosse uma força a mais. Ela não é uma força externa. Ela é uma força que vai ser a resultante, a mesma coisa da FR. Então, em vez de ser massa vezes aceleração simplesmente, vai ser massa vezes aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta, assim como a força da centrípeta, ela tem uma característica que ela está sempre apontando em direção ao centro da circunferência, pois já que é um movimento circular, né? Então, centrípeta, centro, então a aceleração centrípeta e a força centrípeta estão sempre apontando na direção do centro, ok? E uma coisa que eu também quero falar um pouco agora, que eu vou inteirar um pouco mais tarde, aqui a gente tem a velocidade tangencial. Essa velocidade tangencial é muito importante e a gente vai ver daqui a pouco por quê. Mas eu quero, primeiramente, trazer para vocês que essa velocidade tangencial, ela está sempre tangente à trajetória. Como a trajetória aqui é um círculo, então ela vai estar sempre tangente ao círculo no ponto em que o objeto vai estar na hora. Então, já como ela é sempre tangente e a força centrípeta, a aceleração centrípeta, está sempre em direção ao centro, então sempre a aceleração centrípeta tem 90 graus com a velocidade tangencial. Sempre 90 graus, certo? Então, é isso que acontece. E como é que a gente vê qual o sentido e a direção dela? A direção, a gente já tinha visto que é de tangente à trajetória. O sentido vai ser de acordo com o sentido que a bolinha está se movendo. Por exemplo, aqui, se ela está se movendo no sentido horário, então o que vai acontecer? Ela vai estar vindo para cá, certo? Se ela está vindo para cá, o sentido da velocidade tangencial é esse. Se, na verdade, ela vai estar se movendo no sentido anti-horário, ela vai vindo para cá, certo? Se ela está vindo para cá, o sentido da velocidade tangencial seria esse aqui, certo? Espero que dê nada para entender essa parte. Ok. Repetindo que é muito importante ter isso na cabeça, a força centrípeta é uma força resultante, ela não é uma força externa, ela se comporta como uma soma do somatório das forças que já atuam e ela sempre vai ter o resultado dessas forças que já atuam, que vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é uma aceleração que está sempre no sentido do centro. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo que aparece muito em vários lugares. Em vestibulares, em exercícios, que é o Globo da Morte. Vocês provavelmente já viram ele por aí. Se não viram, essa é a chance de ver. Então, como é que funciona? Como ela é uma força resultante, então ela vai ter diferentes valores em diferentes lugares. Então, por exemplo, aqui, ó, no ponto A, o que acontece? No ponto A, ele tem uma força normal em direção ao centro e uma força peso em direção ao oposto, no sentido oposto ao centro, certo? A direção é a mesma, mas o sentido do normal é para o centro e o sentido do peso é para o outro. Então, o que acontece? Então, a força centrípeta é a somatória dessas forças que atuam. Então, nesse ponto A, com a normal,
está em direção ao centro, que é a mesma direção da força centrípeta, ele fica positivo. Aqui, olha, positivo. Já a peso, como ela está em sentido oposto ao centro, então ele vai ter o quê? O sentido negativo. Então, nesse caso aqui, a força centrípeta é igual a N menos P, certo? Já no ponto B, que vai ser diferente. Por quê? Porque aqui no ponto B, ele tem duas forças do mesmo jeito, né? Que é a força normal e a força peso, mas as duas estão em direção ao centro, que é o mesmo sentido da direção centrípeta. Então, as duas estão em direção ao centro. Então, vai ser N positivo e P positivo. Então, a força centrípeta vai ser N mais P, certo? Então, uma curiosidade é que ela tem valores diferentes em lugares diferentes, porque isso depende do sentido que a direção, que a força centrípeta, a aceleração centrípeta, está tendo nesse momento. Aqui, o sentido é esse. Já aqui, no ponto B, o sentido é esse. Então, essa força centrípeta, como eu tinha falado antes, no primeiro slide, uma coisa que caracteriza muito ela, que é muito importante, é a velocidade tangencial, que é essa velocidade aqui que a gente tinha falado antes. Porque a partir dela a gente consegue saber o valor da aceleração centrípeta, porque ela está relacionada à aceleração centrípeta dessa maneira aqui, ó. A aceleração centrípeta é igual à velocidade tangencial, que é essa velocidade aqui que a gente só denota como V, ao quadrado dividido pelo raio, onde o raio é o raio da trajetória, certo? Então, como a aceleração centrípeta é velocidade tangencial ao quadrado sobre R, e força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, então força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R, certo? Então, é importante lembrar que a aceleração centrípeta se relaciona com a velocidade tangencial dessa maneira aqui, ó. Ok? Aí agora a gente vai entender, vai revisar uns conceitos que vocês tiveram lá na aula com o Sérgio, pessoal, de movimento circular, que a gente fala um pouco sobre velocidade angular e aceleração angular. Então, primeiramente, a gente vai falar de velocidade angular, certo? Velocidade angular é variação do ângulo percorrido da circunferência dividido pelo tempo. Então, a unidade dela... Então, lembrando que esse ângulo aqui tem que estar em radianos, ou seja, π radianos, 2π radianos, π sobre 2 radianos, tem que sempre estar em radianos. E o tempo em segundos. Por isso, vai ser radianos por segundo. Que nem está escrito aqui, olha, no SI. Certo? Então, como a gente converte isso, a velocidade linear, que é essa velocidade aqui, ó, tangencial, também conhecida como linear, em velocidade angular. Aí é muito simples, a gente só vai pegar a velocidade angular é igual à velocidade linear dividido pelo raio. E o raio é esse raio aqui, ó, da trajetória que ele está fazendo. Então, se a gente passa R para cá, o que acontece? Velocidade linear ou tangencial vai ser a mesma coisa aqui, velocidade angular vezes o raio. E lembra que a aceleração é igual à velocidade linear ao quadrado sobre R? Então, o que acontece? Se a gente pega a velocidade ao quadrado, como é que fica? Fica ômega ao quadrado vezes R ao quadrado, vocês me desculpem, viu, por isso, dividido pelo raio. Então, o que acontece? A gente corta, tem dois R's aqui, né, que tá ao quadrado, a gente corta um R, fica só um, e corta com esse R aqui embaixo. Então, a aceleração centrípeta é a mesma coisa que a velocidade angular ao quadrado vezes o raio, certo? Assim como a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, então força centrípeta é igual a massa vezes velocidade angular ao quadrado de vezes o raio. Ok? Então, essa relação é muito importante vocês não esquecerem, certo? Assim como a próxima. Por quê? A gente também tem o conceito de aceleração tangencial. Mas a aceleração tangencial é muito importante ter isso em mente,
que ela só existe se a velocidade linear, que é essa velocidade aqui, varia. Se ela não varia, então não existe aceleração tangencial, certo? Então, se a velocidade linear varia, ela não é constante, então vai existir aceleração tangencial. E essa aceleração tangencial está relacionada à aceleração angular. Dessa maneira aqui, olha, a aceleração angular é muito parecida com a última fórmula, velocidade angular, velocidade linear sobre R. Aceleração angular, aceleração tangencial linear sobre R. Então, a fórmula é muito parecida e a gente percebe também que se não existir aceleração tangencial, essa aceleração aqui, ou seja, se a velocidade linear for constante, também não existe aceleração angular, ok? Agora a gente vai supor que existe aceleração tangencial. Se existe aceleração tangencial, o que acontece? A aceleração resultante vai ser a soma vetorial da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. Como é que a gente faz soma vetorial? Vocês tiveram aula de vetores, mas com dois vetores assim, que são separados 90 graus, a gente faz o quê? Pitágoras. Muito simples. Já que a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial são 90 graus de uma pela outra, então a aceleração resultante vai ser igual a raiz da aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. E o que é a força centrífuga que eu tinha comentado no início da aula? Então, a força centrífuga é mais um conceito. A gente não calcula ela, não tem uma fórmula, porque a gente só percebe que ela é o quê? É fruto da inércia. Como assim fruto da inércia, Bruna? Então, o que é que a primeira lei de Newton diz? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Então, essa é a inércia, certo? Então, se a gente está num ônibus, vamos imaginar assim, a gente está num ônibus, essa bolinha aqui é o ônibus. Aí, ele vai virar super rápido, fazendo uma curva. A gente percebe que quando ele faz isso, o que acontece com a gente? A gente cai para um lado. Por quê? É como se nosso corpo estivesse querendo continuar aí nessa velocidade que ele estava indo, que é a velocidade tangencial. Mas quando ele faz a curva, nosso corpo continua indo para lá e o ônibus vem para cá. Por isso que a gente cai. A gente cai para um lado, porque nosso corpo estava tendendo a ir para aquele lugar. Assim como a inércia diz que o corpo em movimento tende a continuar em movimento, nosso corpo estava tentando continuar em movimento naquela direção. E acabou que como ele mudou de direção, acontece isso. Então, essa é a força centrífuga. Então, vamos tentar agora fazer alguns exercícios para fixar bem esse conceito. Uma coisa muito importante para lembrar antes de qualquer exercício de força centrípeta é que a força centrípeta é uma força resultante. Então, ela é só o quê? Ela é só o resultado do somatório das outras forças que atuam. Ela não necessariamente ela não é uma força externa. Assim como a gente vai ver nesses casos aqui. Então, vamos lá para a primeira questão. Um carro de 1000 kg de massa entra a 30 metros por segundo em uma curva de raio igual a 300 metros, contida em uma superfície horizontal. Determine o módulo do coeficiente de atrito estático entre os pneus do carro e o asfalto, para que esse veículo não derrape, ok? Então, vamos imaginar aqui. Vocês já tiveram aula de força de atrito com Léo, espero que vocês tenham visto e tenham lembrado, mas o que é o atrito estático? Então, atrito estático, só lembrando super rápido, ele é quando está parado. A partir do momento que o corpo está em movimento, é o atrito cinético. Então, já que como aqui a gente está usando, o corpo não vai derrapar, ou seja, não vai se mover, não é naquele sentido, então aqui é o atrito estático. Então, ok, o nosso carro está vindo com a velocidade de 30 metros por segundo. A velocidade tangencial e linear dele é de 30 metros por segundo. Aí ele vai fazer essa curva de raio igual a 300 metros. E o que é o nosso medo aqui? Que ele não derrape nesse sentido, quando ele vai fazer a curva, certo? Se ele não derrapa nesse sentido, a força de atrito tem que estar o quê? Nesse sentido aqui.
que coincidentemente é o sentido do centro da circunferência. Então, isso quer dizer o quê? Qual é o somatório das forças agindo aí? Se ele não vai derrapar para cá, ele não vai ter um movimento para cá. Então, não vai ter força para cá. Vai ter apenas a força atrito agindo para esse lado. Então, o somatório das forças, no sentido do centro da circunferência, é simplesmente força de atrito. Então, a força centrípeta, como é uma força resultante, ela é igual à força de atrito. E como a gente lembra antes, a força de centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Porque velocidade ao quadrado dividido por raio é a aceleração centrípeta. Então, como é que a gente sabe? Então, força centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que vai ser igual àquele coeficiente que eu já expliquei para vocês, porque é de atrito estático e não cinético, vezes a normal. A normal, como ele disse aqui, que é uma superfície horizontal, então a normal é simplesmente massa vezes gravidade, que é a mesma coisa que o peso, certo? Aí o que acontece? A gente substitui na normal por massa vezes gravidade aqui e fica força centrípeta é igual ao coeficiente vezes massa vezes gravidade. Corta a massa com massa, passa a gravidade para o outro lado, certo? Tá multiplicando, passa dividindo. Tá aqui ela. Então, o coeficiente de atrito estático vai ser a velocidade ao quadrado dividido pelo raio vezes a gravidade. Vamos ver as unidades. Precisa tratar tudo no SI, que é o Sistema Internacional de Medidas. Então, velocidade está em metros por segundo, que é no SI. Ok, tudo bem. Raio está em metros. SI, tudo certo. A gravidade, a gente vai adotar aqui igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado é no SI, certo? Então, como está tudo no SI, é só fazer as contas. 30 ao quadrado dividido por 300 vezes 10. Isso dá 0,3, que é a letra C. Agora, a próxima questão. Um carrinho de brinquedo de 50 gramas é preso em uma corda de 0,05 metros de comprimento e colocado para girar em torno de um prego, que se encontra fixo a uma superfície perfeitamente horizontal. Então, vamos ver aqui de cima. Esse aqui é o prego, certo? Esse aqui é o cordão, a corda que está ligando o prego ao nosso brinquedo, que vai estar em verde. É uma bolinha nosso brinquedo. Então, essa distância aqui, ele disse que é 0,05, certo? E se ele está preso e vai ter uma velocidade, como ele disse aqui, vamos lá, sabendo que a velocidade do carrinho é de 0,1 metros. Então, ele vai ter a velocidade aqui, não importa qual é o sentido, que importa a gente saber a direção. 0,1 metros por segundo. Então, o que é que vocês imaginam? A gente tem um brinquedo preso numa cordinha, preso num prego, com a velocidade. O que vai acontecer? Ele vai girar, né? Se ele vai girar, consiste em um movimento circular. Então, ele quer saber a intensidade da força tração que é feita pela corda, ok? Se é a força tração, eu espero que vocês lembrem pela aula de introdução à dinâmica, ela vai ser a força que está sendo exercida pela corda. Então, ela vai estar nesse sentido aqui, certo? Ok? E daí, ela está no sentido ao centro da circunferência, no centro da trajetória. Então, o que isso quer dizer? Qual é as forças, a força resultante na direção do centro da trajetória? É a força centrípeta. E aqui, quais são as forças agindo na direção do centro da trajetória? Só tem a força tração. Tem alguma para cá? Não. Só tem a força tração, que está no sentido da centro da trajetória. Então, tem o mesmo sinal da força centrípeta. Então, a força tração é igual à força centrípeta. Certo? Aí o que acontece? Força centrípeta, ela é massa vezes velocidade linear sobre R, ao quadrado sobre R.
Então, a velocidade linear, ele já deu que vai ser 0,1 metros por segundo. O raio, ele já deu que é 0,05 metros. E a gente vai ver aí como é que funciona. A massa tá em quê? Tá em gramas. Então, quando a gente for botar para cá, precisa estar tudo no SI. Então, vamos lá. Massa tá em gramas. Gramas não é SI. O que é SI? Quilogramas. E 1 quilograma é igual a 1000 gramas, certo? Então, isso significa o quê? Que a gente vai dividir essas 50 quilogramas por 1000. E aí, a gente vai ficar com o quê? Vai ficar com 0,05 quilogramas. E agora está no SI. A velocidade, 0,1 metros por segundo. Metros por segundo é sim no SI. Então, a gente pode colocar do jeito que está, ao quadrado, dividido pelo raio. O raio é de 0,05 metros. Metros está no SI, então é 0,05. Fazendo essa conta aqui, a gente fica com 0. A tração é igual a 0,01, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2 newtons, em notação científica. Então, a resposta está errada aqui, isso aqui é tudo menos, me perdoem, é a letra A. Isso aqui é tudo menos, tá bom? Então, a resposta é a letra A, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem falar no WhatsApp para mim, ou no grupo da monitoria, podem me procurar a qualquer hora. Eu estou disposta a tirar dúvidas de vocês, tá certo? Qualquer feedback também em relação à aula, se foi rápido demais, queria saber mais alguma coisa, um assunto a acrescentar, se é que eu mostre, faça de outro jeito, também podem mandar para mim, tá bom? E é isso, pessoal.